Olha, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode simplesmente virar de ponta cabeça o que a gente acha que sabe sobre a história do pensamento. É uma releitura de Aristóteles que basicamente diz o seguinte: por mais de 2000 anos, a gente entendeu o legado dele de um jeito, digamos, faltando um pedaço. E tudo começa com uma pergunta que parece, sei lá, coisa de teoria da conspiração. E se aquela divisão clássica da nossa cultura, sabe? Aquela briga entre artes e ciências, não for algo inevitável, mas o resultado de um acidente? Um simples erro de organização de textos, lá atrás, há séculos, e que a solução para isso esteve escondida o tempo todo, ali, nos próprios textos do Aristóteles. Então, de um lado, a gente tem aquele Aristóteles que todo mundo conhece da escola, né? O lógico, o cara super rígido que botou ordem na casa. E, sem querer querendo, ajudou a cavar esse buraco que hoje separa, sei lá, um poeta de um físico. Mas, do outro lado, existe uma perspectiva totalmente diferente. A de um pensador que viu uma ligação, uma continuidade entre todas as formas de saber. A tese aqui é que, por um mero acidente histórico, a gente acabou ficando com o primeiro e esquecendo do segundo. Beleza, mas como é que essa fratura aconteceu? Para a gente entender essa nova visão, a gente vai ter que bancar o detetive, voltar, digamos, para a cena do crime e ver como a imagem original de Aristóteles foi aos poucos sendo quebrada. E o ponto de partida é uma coisa que parece boba, sabe? Uma questão de catalogação de biblioteca. O X da questão não está na filosofia do Aristóteles em si, mas no que fizeram com os manuscritos dele, quase 300 anos depois que ele morreu. Agora, presta atenção nessa linha do tempo, porque ela conta uma verdadeira tragédia intelectual. Primeiro, lá no século I a.C., Andrônico de Rhodes faz um trabalho incrível de organizar os textos. Só que ele toma uma decisão que muda tudo. Ele junta os livros de lógica e chama de órgão, a grande ferramenta do pensar. Acontece que a poética e a retórica ficam de fora. Elas são classificadas como obras técnicas, quase como um manual de instruções. Daí para frente o tempo faz o resto. A poética some do mapa no Ocidente por uns 1000 anos. A retórica vira papo de político, não de filósofo. E o resultado? A gente passou a estudar um Aristóteles editado. Um gigante do pensamento, só que com um braço amputado. Entende? E é aqui que está a chave para a gente montar o quebra-cabeça de novo. A tese central, que costura tudo isso, é a seguinte. Para o próprio Aristóteles, essas áreas não eram coisas separadas. Eram só 4 jeitos diferentes de uma única capacidade humana se manifestar: a capacidade de usar a linguagem para entender o mundo. Então, vamos dar uma olhada nesses 4 modos. Mas olha, não como se fossem caixinhas separadas, tá? Pensa neles mais como notas de uma mesma escala. Uma escala que vai do sussurro da imaginação até a clareza total da prova científica. Tudo começa na base, com o discurso poético. Ele não está nem aí para o que aconteceu. A preocupação dele é com o que poderia acontecer. É a linguagem do e se que. O alvo é a nossa imaginação. A ideia é fazer a gente ver verdades maiores em histórias que são ficção. É a raiz de toda a criatividade. Aí a gente sobe um degrau e chega na retórica. Ela já sai do campo do que é só possível e entra naquilo que é verossímil, ou seja, o que parece ser verdade para um grupo de pessoas. O objetivo aqui muda, não é mais imaginar, é convencer. A retórica quer criar uma crença tão forte que leve a uma ação, tipo fazer um júri decidir um caso ou uma assembleia aprovar uma lei. O terceiro modo é o dialético. Sabe aquelas crenças que a retórica usa para convencer? Então, aqui elas são colocadas debaixo de um microscópio. A dialética é a linguagem do provável. Pensa no método socrático, aquele jogo de perguntas e respostas para testar ideias, achar contradições e chegar mais perto da verdade, limpando o caminho de opiniões que não se sustentam. E lá no topo, a gente tem o discurso analítico, a lógica. Essa é a linguagem da certeza. Se a dialética limpou o terreno, a analítica vem e constrói o prédio. Ela parte de premissas que já são verdadeiras e vai construindo, passo a passo, uma prova rigorosa, uma demonstração que, em tese, não dá para questionar. É o que move a matemática e a ciência. Ok, então a gente tem esses 4 discursos. Mas o que faz deles um sistema, e não só uma lista de coisas? A beleza da teoria está justamente na simplicidade e na elegância do princípio que conecta todos eles. Eles formam uma escada, uma escala de credibilidade que vai subindo, sem pulos, sem abismos. A gente começa com o que é puramente imaginável, lá na poesia,
sobe para o que é convincente na retórica, avança para o que é provável na dialética e, finalmente, chega no que é certo na lógica. É um caminho só, contínuo. E esse diagrama aqui, nossa, ele mostra a ideia de um jeito genial. Pensa nisso como um mapa do conhecimento, tá? O eixo vertical é o da certeza. Quanto mais para cima, mais perto da verdade absoluta. Já o eixo horizontal lida com o mundo da ação humana, com as coisas que podem ser ou não ser. A poesia fica lá na base, a lógica lá no topo, e a retórica e a dialética ficam ali no meio, navegando nessas águas do que é provável e do que parece ser verdade. E o mais fascinante é que cada degrau dessa escada exige uma postura mental diferente da gente. Diante da poesia, a gente meio que desliga a desconfiança para poder imaginar. Na frente da retórica, a gente vira um juiz, pesando os argumentos para decidir alguma coisa. Na dialética, a gente participa da investigação, do diálogo, e na analítica a gente se torna um aprendiz, recebendo uma verdade que já foi provada. Agora, chegamos na parte mais ambiciosa da teoria. Porque essa estrutura toda não serve só para descrever como a nossa mente funciona. Ela pode ser também um mapa para entender a evolução da própria cultura ocidental. É um salto e tanto. A ideia aqui é que a história pode ser vista como uma sequência de eras, onde cada era foi dominada por um desses 4 discursos. Em cada momento histórico, um deles se tornou a linguagem oficial, digamos assim, o padrão que todo mundo usava para medir o que era verdade. E o mais legal é que essa caminhada da história parece seguir a mesma escadinha de credibilidade. A gente começa lá na antiguidade com a era poética, a época dos mitos, dos oráculos. Depois, com a democracia grega, a gente entra de cabeça na era retórica, dos grandes oradores. A Idade Média, com aquelas discussões teológicas que não acabavam mais, a grande era dialética. E aí, com a Revolução Científica, a gente inaugura a era analítica, a nossa era, onde a prova lógica é a que manda. E pronto, a gente volta para o nosso mistério do começo. Aquela divisão clássica entre humanas e exatas que a gente vê nas faculdades, nas profissões, talvez ela não seja uma verdade sobre o mundo, mas um sintoma de que a gente esqueceu de algo. Por estarmos tão imersos na era analítica, a gente acabou esquecendo que os outros discursos não são piores ou menos importantes. Eles são, na verdade, os degraus que nos trouxeram até aqui. No final das contas, o que essa teoria toda nos dá é uma visão até de esperança. A de que o conhecimento humano não é um monte de ilhas isoladas, cada uma falando uma língua e brigando com a outra. É um continente só, um lugar com uma trilha que vai das praias da imaginação até os picos gelados da certeza lógica. E cada pedacinho dessa trilha é fundamental. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta no ar. Se a arte e a ciência são, no fundo, dialetos diferentes da mesma linguagem humana, que tipo de ideias, que tipo de conversas, que tipo de soluções a gente está perdendo simplesmente por insistir que quem fala cada um desses dialetos vive em mundos que não se tocam?